Olá, tudo bem? Boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a depender do horário que você esteja entrando no nosso canal. Muito bem-vindo para você que sempre entra aí, para você que está entrando pela primeira vez, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado por você ter clicado aí. Se você clicou, fique até o final. O assunto de hoje é muito importante, tá bom? Então fique aí com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tá bom? Ative o sininho das notificações, você vai sempre receber não só as aulas da Escola Bíblica Dominical, como também qualquer outro conteúdo que nós colocarmos aqui no canal, você vai receber de primeira mão e você também nos ajuda muito fazendo isso, tá bom? Então não se esqueça de nos ajudar, tá? Hoje nós vamos falar sobre a lição 5 da EBD, tá bom? Que trata da dessacralização da vida no ventre materno. Essa aula é de 30 de julho, é a quinta lição, como eu falei, a quinta aula desse terceiro trimestre, e vai lá na descrição porque tem um link de todas as lições de todos os trimestres, tem subsídio, tem dinâmica, tem todas as classes para te ajudar na escola dominical, não só para você que dá aula, mas para você também que é aluno, tá? Tem slide, tem coisas muito boas para sua aula, vai lá, tá? E aproveite, tá bom? O texto áureo dessa lição está em Lucas 1:31, que diz: "E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus." A verdade prática diz que a concepção de Jesus Cristo sacratiza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século, tá? A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, 26 ao 33 e o versículo 39 a 45, onde trata da concepção de Cristo. E em cima disso fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus e como Deus é o autor da vida. O projeto ideológico que tem por cultura a morte, mudando o conceito bíblico de vida, tá? Trata também do direito sobre o corpo, como é muito citado pelo feminismo. Meu corpo, minhas regras, faço o que eu quero. Isso sugere autonomia sobre o próprio corpo. E assim, né, abortar quando simplesmente eu não quero um filho. Então está tratando da sacralidade da vida, de como a vida é inviolável, onde a vida começa e qual a posição cristã sobre isso, tá bom? Eu vou colocar aí cenas fortes, tá? Cenas chocantes, mas se você que é cristão e apoia, defende o aborto, e para você que é cristão ou que não é cristão, mas clicou aqui no vídeo, tá bom? Veja o que fazem com um pequeno bebê no ato do aborto, tá? E a gente volta já já para falar sobre esse assunto da EBD. Fica aí.
a sua vida não começou por ocasião do seu nascimento. Você sabia disso? A vida, cientificamente, biblicamente, começa no ato da fecundação. Tá? Quem aborta, quem comete essa prática, ela tira o direito inviolável da vida. Havia adoração a um deus chamado Moloque, que era onde sacrificava-se as crianças, jogava-se as crianças em caldeirões de azeite fervendo, em adoração a esse deus. Não é diferente do que fazem hoje. Você viu as cenas, são coisas de partir o coração, e eu fiz questão de colocar aqui, porque muitas pessoas que já apoiaram o aborto e viram essas cenas, até médicos que praticavam isso, e quando viu como isso era feito na íntegra, quando viu a luta do feto pela vida, desistiram disso e mudaram de ideia, tá bom? Vamos ver então a definição das palavras dessacralização e aborto, tá bom? Vamos ver as consequências, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o aborto, as consequências errôneas para justificar o aborto, e o que a Bíblia diz sobre a vida humana, tá bom? Então, as definições da palavra sacralização e aborto, tá? A palavra dessacralização significa perder o caráter sagrado, secularização, desmistificação, tá? É fazer com que algo deixe de ser sagrado, divino, inviolável, tá bom? E a palavra aborto, na verdade, é formada por dois vocábulos latinos, ab, que é privação, e ortus, que é nascimento. É a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou feto. O termo abortar, do ponto de vista médico, significa expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meios artificiais, tá? Diversas legislações, até mesmo não cristãs, são contrárias, sempre foram, à prática proposital do aborto, tá? O Código de Hammurabi, por exemplo, Hipócrates, o médico grego do IV século a.C., o Código Criminal do Império do Brasil, a prática do aborto era considerado crime e dava prisão e trabalho forçado, tá? O Código de Napoleão, também de 1769 a 1821, era crime hediondo. Isso são legislações não cristãs. Agora, o que a Bíblia diz sobre o aborto? A vida humana é sagrada por se tratar de um ato criativo de Deus. Gênesis 2,7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito da vida. Salmo 36,9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. A militância ideológica não reconhece que a sacralidade da vida está ligada à santidade da vida. Considera-se o homicídio de criança já nascido, mas defendem o assassinato dessas crianças ainda no ventre. No Antigo Testamento, tá? Na lei mosaica, provocar intencionalmente a interrupção da gravidez da mulher é considerado criminoso, tá? Vamos ver aqui no Êxodo, capítulo 21, do versículo 22 ao 23. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte por aborto, então darás vida por vida, tá? Então, o aborto é considerado crime na lei de Moisés. E no Decálogo, o 6º mandamento é não matarás, ou literalmente não assassinarás. Êxodo capítulo 20, no versículo 13. O aborto no Novo Testamento, tá? Jesus ratificou o 6º mandamento, não matarás, lá em Mateus 5, 21, também 19 e 18. Os apóstolos também
tá? Em Romanos 13:9 e em Tiago 2:1 é ratificado esse sexto mandamento. O aborto na história da igreja. A igreja que mantém o princípio teológico da atividade bíblica, conforme 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada, tá? Essa igreja ela defende a dignidade humana, a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde sua concepção. O Didaquê, que é os ensinos dos 10 apóstolos, condena o aborto. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Tertuliano ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e considera um pecado grave. Agostinho, Jerônimo, Tomás de Aquino, todos consideravam o aborto um assassinato antecipado e, portanto, era pecado se abortar. Tá? Agora, as concepções errôneas para justificar o aborto. A fecundação, embrião e feto são nome das 3 etapas da gestação. Quanto aos cientistas, muitos concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fecundam, gerando a nova célula, chamada zigote. De fato, o homem, desde a fecundação, não é um aglomerado de células, como dizem os cientistas ateus e materialistas. É um ser completo e composto: espírito, alma e corpo. Um outro argumento usado pelos pró-abortistas é: o feto não é plenamente humano. Mais uma falácia dos pró-abortistas, tá? Eles dizem que o feto não é um ser humano em potencial, podendo ser facilmente descartado. No entanto, há algumas discordâncias científicas sobre isso. Algumas descobertas científicas, quanto à Bíblia também, mostram que isso não passa de argumento falacioso. As únicas diferenças entre um feto e um ser humano adulto é a idade e a massa corpórea, tá? Portanto, ele é tão pessoa quanto um ser humano já nascido. Do ponto de vista bíblico, Deus não faz distinção entre vida potencial e vida real. Ou seja, entre uma criança ainda não nascida no ventre materno e um ser já nascido, tá bom? Outro argumento: o feto não tem alma. Há evidências bíblicas e científicas que a alma, ou seja, a vida, começa na concepção. Na biologia e na medicina, é fato aceito que a vida de qualquer organismo individual inicia no momento da concepção ou fertilização. Do ponto de vista bíblico, a origem da vida se inicia na concepção. Salmo 139, verso 13. Pois já possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Jeremias 1,5. Antes que te formaste no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Lá em Lucas 1:41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o texto diz que o menino saltou no seu ventre. Tá? A mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. É o principal argumento feminista. Meu corpo, minhas regras. No entanto, juridicamente, o aborto no Brasil ainda é crime contra a vida. Tá? Cientificamente, o feto não é o prolongamento do corpo da mulher. Dados científicos mostram que a partir da concepção, o feto ele já tem o seu próprio sexo, que pode diferir do da mãe, suas próprias ondas cerebrais, seu próprio tipo sanguíneo. A partir da 40ª semana, ele já
pode ter seu tipo sanguíneo e até ser diferente do da mãe, e até suas próprias impressões digitais. Logo, ele é um indivíduo dentro de outro. Ele não é continuidade do corpo da mulher, para que ela use esse argumento. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo é sua regra, mas a regra principal é a lei, que ainda diz que é crime. E se é seu corpo e suas regras, não vale para o bebê que está no ventre e não é continuidade do seu corpo, mas sim um corpo próprio, um ser dentro de outro ser, tá bom? Sendo assim, biblicamente a violência contra outro corpo é pecado, tá? Gênesis 9:6, Romanos 13:9, Tiago capítulo 2, no versículo 11, tá? Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Então é pecado a violência contra outro corpo. Outro argumento é que o aborto é justificável em algumas situações. O aborto é liberado na maioria dos países, incluindo o Brasil, em apenas algumas exceções, quando há risco para a vida da mãe, tá? Por fruto de estupro, ou se o feto não tiver cérebro, que é chamado ancefalia, tá? No entanto, a Bíblia se opõe ao aborto mesmo nessas situações, pois nada justifica a morte inocente. Deuteronômio 19:10, para que o sangue inocente não seja derramado. Salmo 106:38, e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e suas filhas, que sacrificam a ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Nós não temos o direito de escolher ou não quem deve morrer. Isso cabe somente a Deus, tá? Agora, o que a Bíblia diz sobre a vida humana? A origem da vida é um dom de Deus, tá? 1 Samuel 2:6 diz que o Senhor é quem dá a vida e quem tira, é quem faz descer a sepultura e quem faz subir dela. A vida humana é sagrada. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. O corpo é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3:16. A vida humana deve ser respeitada e protegida. O decálogo, os 10 mandamentos, desses 10, 6 dizem a respeito ao nosso compromisso com o nosso próximo, inclusive o 6º, não assassinarás, não matarás. Então, queridos, enquanto as legislações de vários países estão legalizando a prática do aborto, nós, como cristãos, permaneceremos e precisamos, é nossa obrigação, permanecer a obediência da palavra de Deus, que é o nosso código de conduta imutável e absoluto. Somente Deus, que criou o homem à sua imagem, tem o direito de pôr fim à vida humana, seja a um ser humano em gestação ou um já nascido. Portanto, é nosso direito, é nosso dever, como cristãos, nos opor a esse tipo de conceito, tá? Tudo isso, querido, é fruto do espírito da Babilônia que já está entre nós, conforme a primeira lição. Esse espírito da Babilônia, ele faz uma deturpação da doutrina bíblica do pecado, conforme a lição 2. Essa deturpação vem por meio do ensino progressista, conforme a lição 3. Esse ensino progressista coloca a criatura se valendo mais do que o Criador, conforme a lição 4. E aí nós chegamos nesses tipos de pensamentos, aonde querem violar o direito da vida antes mesmo de um ser já conseguir se defender. Mas nós que já podemos, precisamos fazer isso.
Querido, eu espero que você tenha sido edificado por essa introdução da lição de número 5, tá? Não se esqueça de dar o seu like, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva e juntos vamos sendo alunos da Palavra de Deus. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.